Bom, a gente volta agora a falar sobre o caso da influenciadora Luana Andrade, assistente de palco do Domingo Legal, nossa colega aqui do SBT, que morreu em decorrência de complicações de uma cirurgia estética. Era uma lipoaspiração para tirar uma porção de gordura da área do joelho, não é isso, gente? Exatamente. Ela fez todos os exames, né, com antecedência. A gente até exibiu agora há pouco uma entrevista que foi feita no Fofocalizando com o empresário da Luana, em que ele disse que foi uma pesquisa minuciosa. Ela passou por vários médicos, conversou e que o médico em questão que ela escolheu foi por confiança mesmo. O médico em quem ela confiava foi até um dos hospitais mais renomados e com maior estrutura aqui de São Paulo e, infelizmente, na tarde de ontem, teve uma complicação, uma embolia pulmonar que, infelizmente, foi irreversível, a levou à morte. Nós destacamos o fato de que ela cuidou da escolha da equipe médica que faria a cirurgia, porque é comum, né, a gente trazer aqui ao noticiário casos de mulheres que, infelizmente, têm um desfecho parecido, mas essas outras, em função de uma má escolha dos profissionais, de uma confiança excessiva num médico que não tinha, né, um bom histórico ou mesmo capacidade para fazer uma operação como aquela, este não foi o caso da Luana. Ela cuidou de se tratar com alguém que tinha competência para fazer essa cirurgia, mas, ao que parece, acabou falecendo em decorrência daquele risco, que, por menor que seja, existe sempre em uma cirurgia estética. E a gente está falando de uma lipoaspiração, mas qualquer outra, retirada de uma amígdala, uma cirurgia de desvio de septo. Toda vez que a gente está em uma anestesia, a gente acaba, né, não só pela anestesia, mas pelo procedimento, se submetendo a esse risco. Agora, para ouvir um especialista e para entender quais são os perigos de uma cirurgia como essa, a gente vai conversar com o cirurgião plástico Luiz Matz. Doutor, bom dia, obrigado pela presença aqui no Primeiro Impacto. A gente queria entender, para começar, quais são as chances, então, de complicação para esse tipo de operação. Bom dia para você. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Estamos falando de uma cirurgia eletiva e, como você bem disse, toda cirurgia tem um risco, né, inerente ao procedimento. Esses riscos são baixos. A gente sabe que aproximadamente 1 a cada 100 mil lipoaspirações tem uma complicação fatal. Com base comparativa, uma cesárea, por exemplo, tem uma chance de 20 a cada 100 mil cesáreas de ter um evento fatal. Uma cirurgia de apendicite, né, uma apendicectomia, tem uma mortalidade de 2 a cada 100 casos. Então, isso é uma base comparativa para entender como a lipoaspiração é considerado um procedimento seguro. Porém, infelizmente, a gente teve essa fatalidade e, mesmo com todos os cuidados que foram tomados, no caso dela, né, uma equipe competente, um hospital de grande porte, nós chegamos a esse evento que é uma fatalidade, infelizmente. Doutor Luiz, a gente fica se perguntando se haveria algum exame, algum procedimento que poderia, no caso da Luana ou de outras pacientes, evitar que a cirurgia se torne fatal. Existe, ou a gente realmente está falando do campo do imponderável? Não dá. 1 a cada 100 mil vai acontecer, infelizmente foi com a Luana. Sim, o paciente jovem, paciente saudável, que não tem histórico nem familiar, nem pessoal de eventos tromboembólicos, habitualmente não é feita uma investigação por meio de exames para determinar se existe uma trombofilia, pois assume-se que esse paciente tem um baixíssimo risco. Em casos específicos, com histórico familiar ou pessoal, eventualmente é sim feita uma investigação por meio de alguns exames que vão determinar se esse paciente tem uma chance maior de desenvolver um trombo. Mas imagino que no caso da Luana não houvesse nenhum histórico e muito provavelmente não foi feita essa investigação. Doutor Luiz, a Dani Brand está aqui com a gente no estúdio e tem uma pergunta para o senhor.
Doutor Luiz, ontem, bom dia, obrigada por conversar com a gente, tirar algumas dúvidas, e tenho certeza que muitas mulheres ficaram muito assustadas com o que aconteceu com a Luana, justamente por conta da idade, né? Muito jovem, era ativa fisicamente, fazia atividade física, mas na internet ontem, até como mulher, eu estava acompanhando alguns comentários e uma discussão que muitas mulheres disseram e que tem essa dúvida, e aí eu queria repassar aqui para o senhor, para o doutor. O uso de anticoncepcional pode ser um indicativo ou um agravante para esse tipo de ocorrência? Sim, a gente sabe que o uso de anticoncepcionais, ele aumenta um pouco o risco do evento tromboembólico. Então, eu particularmente, para as minhas pacientes de lipoaspiração, sempre solicito que, no mínimo com 30 dias de antecedência, suspenda o uso desse anticoncepcional, porque é um fator de risco a menos. Doutor, e em termos práticos, o que exatamente é esse evento tromboembólico, a embolia pulmonar maciça que acometeu a Luana? O que acontece no organismo nesse momento? A partir do momento em que um trombo se desloca, né, de um vaso sanguíneo, ele vai em direção ao coração e do coração ele vai para as artérias pulmonares, onde ocorre a interrupção do fluxo de parte do pulmão que deixa de oxigenar adequadamente o sangue, e você pode também ter um efeito cumulativo de pressão aumentada intracardíaca. Então, você pode levar, no final das contas, a uma falência cardíaca, pois a bomba cardíaca não consegue vencer esse fluxo que está obstruído à sua frente. Então, nós temos geralmente esses dois fatores ocorrendo ao mesmo tempo, a diminuição da oxigenação do sangue e o colapso cardiovascular no fim de tudo isso. Uma coisa que chama a atenção também, doutor, é o local onde foi feita essa cirurgia, no joelho, né? Muita gente se pergunta, mas não foi no abdômen, que a gente sabe que é uma cirurgia um pouco mais complexa. Tem diferença em termos de risco se é uma lipoaspiração na região, por exemplo, das axilas, que é uma outra área muito pequena, ou do abdômen, por exemplo, até em outra região do corpo? Sim, a lipoaspiração, ela tem riscos variados conforme o local do corpo. Nós sabemos que lipoaspirações de membros inferiores, né, incluindo ali a região próxima aos joelhos, coxas, panturrilhas, tem um risco um pouco aumentado em relação a você ter um dano aos vasos da região e potencialmente gerar mais eventos trombóticos. Também importa o volume total lipoaspirado, a superfície corpórea também que foi feita a lipoaspiração, duração da cirurgia. Então, são vários fatores que importam em relação ao aumento de risco. Vou emendar duas perguntas aqui, doutor. Primeira delas, a Luana estava num hospital, né, com condições para poder tratar um paciente que tem uma intercorrência na cirurgia, mas pergunto ao senhor se este episódio da embolia costuma ser algo reversível durante uma operação ou realmente leva a pessoa ao óbito. E já emendo a segunda pergunta. Pelo que parece, a embolia não é um evento que acontece só numa cirurgia, né? Não tem caso, por exemplo, da pessoa que fica sentada há muito tempo num voo e acaba também desenvolvendo esses coágulos. Pode ter uma situação parecida? Sim, vou começar então pela segunda pergunta. O tromboembolismo ou a embolia, ele pode ocorrer em diversas situações, né? Tem vários fatores de risco. Então, você ficar prolongadamente imóvel, como num voo longo, ou pacientes acamados por causa de doenças, você aumenta o risco, sim, de você ter uma trombose. Outros fatores também influenciam, né? A gente teve aí, durante a epidemia da Covid, o aumento de número de eventos trombóticos, também relacionados à vacinação da AstraZeneca, também tivemos um aumento de risco, e os fatores genéticos e particulares, né? Como o tabagismo e as próprias trombofilias. Então, não é só numa cirurgia que você pode desenvolver uma trombose. E a segunda pergunta a maioria das vezes, a trombose ela é sim reversível.
Porém, a gente chega a ter um número aí de mortalidade, uma taxa de mortalidade depois de um evento de um tromboembolismo pulmonar numa cirurgia que beira os 10% a 15%. Então, é um evento muito grave mesmo. Doutor, a gente sabe que numa era de internet, um caso como esse repercute bastante. O que não falta são especialistas na área, principalmente nas redes sociais, e isso acaba trazendo um medo e informações que muitas vezes não correspondem com a verdade. No caso da Luana, a anestesia que foi aplicada é uma outra grande dúvida também das pessoas nas redes sociais. A anestesia que é aplicada numa cirurgia como essa, nessa região, como o Darlison falou, ela pode ocasionar esse tipo de ocorrência, essa embolia pulmonar, ela pode ser causada. O senhor falou agora sobre os fatores de risco, tabagismo, uso de anticoncepcional, mas só para a gente tirar essa dúvida do sim ou do não, a anestesia que é aplicada, ela tem alguma relação com esse tipo de ocorrência? A anestesia pode ter uma influência, mas é muito pequena, tá? A gente sabe que a anestesia geral, por fazer uma pressão positiva no sistema respiratório da paciente, diminui o fluxo venoso e isso aumentaria, em tese, a chance de você poder ter uma estase venosa e aumentar um pouco o risco, sim, de uma trombose. Mas, habitualmente, a lipoaspiração é associada também com os bloqueios regionais, né? Uma RAC ou uma peridural, que fazem uma vasodilatação do sistema venoso, diminuindo, assim, a chance desse coágulo se formar. Então, a influência é pequena. Doutor Luiz, pois não. Então, agradecer ao doutor Luiz pela participação aqui, por elucidar as dúvidas dos nossos telespectadores, tá? Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado a vocês, minhas condolências aos familiares, aos amigos da Luana. Queria deixar só como mensagem final que a medicina e a cirurgia plástica em si evoluiu muito nos últimos anos. Ainda bem que, excluídos as causas de negligência, as causas de fazer um procedimento em local inadequado, a chance de um evento como este da Luana são mínimas. Então, conversem com o seu médico, procurem um bom médico, um bom cirurgião plástico antes de fazer seu procedimento e tenham a confiança de que ele vai passar todas as informações necessárias para você e tomar todas as providências para evitar que esse tipo de situação possa ocorrer.